Bom dia! Tá um frio enorme em São Bernardo do Campo. Enorme. Tô aqui com a minha roupa mais quentinha possível. Opa! Deixa eu dar uma ajeitada aqui no suporte. Eu havia convidado uma querida chamada Carol Vargas, psicóloga, para essa live de hoje. A Carol já chegou. Eu conheci ela numa jornada de psicologia idealizada pelo ICATEPSE, pela psicóloga Camila Teodoro, uma querida que já entrou assim na minha vida também, né? Tá lá eu e a Carol na mesma sala, conversando, aprendendo muito sobre a psicologia e o empreendedorismo na nossa profissão. E no intervalo depois eu e Carol começamos a conversar e bateu já aquela afinidade de alma que a gente sabe que se conhece há vidas. E a gente até comentou isso. E vejam bem, se não bastasse, um dos nossos desafios era realmente fazer essa exposição toda que para nós psicólogos é tão difícil, né? Porque o nosso trabalho é tão sigiloso, tão privativo. E uma proposta, uma provocação que a Camila trouxe para nós era: você precisa aparecer, mostrar, né, sua cara. E saiu eu e a Carol conversando sobre isso. De como a gente ia fazer story, live, então. A Cris, minha prima Gra. Que delícia, gente. Que legal vocês aqui. Cris é minha amiga de alma. A gente fala que nós somos irmãs de alma. Ela recepciona ali na Atos, né? E todos os meus pacientes também amam a Cris. Tanto. Bem, eu e a Carol, então, saímos de lá nos desafiando. Quem ia, né, se deixar falar sobre a psicologia, o próprio trabalho. E a Carol, na hora, fez um vídeo, um story. Marcou meu coração, aquele carinho todo da Carol. E a gente vibrou juntas, né? Com esses desafios, gente. Porque toda profissão vai ter seu desafio, vai ter sua, né, sua labuta. Porque realmente fica muito difícil. A gente buscou uma profissão que aquieta, né, que tranquiliza, e dificilmente a gente se via numa fase, em pandemia principalmente. Aliás, a jornada foi antes da pandemia, obviamente, né? A jornada que nós, a palestra que nós fomos lá assistir a Camila, a jornada de psicologia. Foi um pouco antes da pandemia, mas foi um presente, né? Porque logo em seguida veio a pandemia, então foi um susto enorme. E aí, então, a gente tinha só esse mundo online para dar conta. Depois, então, disso, eu e a Carol trocamos muitas mensagens, e uma pergunta para outra, alguma questão, né? Alguma dica. E as lives começaram e a gente vê, sim, nas lives uma oportunidade enorme de falarmos sobre psicologia, de nos deixarmos à disposição para responder perguntas, para mostrar o acolhimento, para orientar, né? Hoje o tema é então sobre os cuidados com a saúde mental, com a saúde emocional e os cuidados com o cuidador. Temos uma enormidade de cuidadores, né? Pais, professores, tios, médicos,
os cuidadores, né, enfermeiros, auxiliares, técnicos, uma infinidade. E aí, então, eu vou chamar a Carol para se apresentar, contar um pouco da trajetória profissional dela. E aí, a gente poder, então, bater esse papo juntos, todos vocês que estiverem aqui, e para perguntar para ela o que vocês quiserem. Vamos lá. Aí a Carol também conta um pouquinho pra gente sobre a iCiclos, que é a clínica dela. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo aqui, porque tem vezes que demora, que dá alguns contratempos. Oi, linda! Tudo bem? Tudo Oi, muito todo bem. mundo. Ah, que querida, Carol. Você ouviu um pouco eu contando dos momentos que a gente teve para se conhecer? Eu ouvi. Eu entrei, eu caí, eu entrei de novo, mas aí deu tudo certo. Ai, que bom. E eu estou muito feliz por esse convite. Eu te agradeço muito, porque é tão legal esse espaço para a gente poder falar, sabe, de uma fase da vida que nós passamos, que a gente nunca imagina, porque ninguém imagina ficar doente. Ninguém imagina a pessoa do nosso lado estar doente, né? E se isso não é olhado com atenção, se a gente não vira para essa questão no sentido de um acolhimento, de um carinho, de ter informação do que faz com tudo isso, fica tudo muito difícil. Então, muito obrigada por me chamar e muito obrigada pelo convite. Carol, eu fiquei encantada, porque daquelas vezes que a gente se falou tão pouquinho naquele dia da palestra e depois pelas mensagens, você gentilmente e humildemente esconde um conhecimento enorme que você tem da sua experiência. Ainda mais porque a sua experiência nesse tempo de pandemia, ela é uma experiência hospitalar, né? Ela é um contato direto com isso que você falou, com aquele semblante de quem nunca imaginou que ia estar ali e está, ou com aqueles semblantes daqueles que amam aquele que está, né, dentro de um hospital. Ai, e aí com esse carinho todo em ter aceitado esse bate-papo, o que você poderia me falar dessa sua experiência rica nessa trajetória profissional? Assim, como que foi para você entrar como psicóloga nesse mundo da saúde, né? Da saúde física, biológica, hospitalar? Tá. Então, na verdade, assim, eu atendo há mais de 17 anos. E aí, no segundo ano de faculdade, eu falei assim: ah, não sei se é psicologia, acho que era. Quando eu entrei, eu falei: será que é psicologia? Quando começou, psiquiatria, o que que eu faço? No segundo ano, num workshop de faculdade, eu falei: não, gente, é psicologia mesmo que eu quero ir para a alma da pessoa, né? Ai, que E lindo. aí eu conheci eu vi uma moça falando de hospital e falei: nossa, psicologia dentro do hospital. E aquilo me chamou a atenção de uma forma. E eu falei: o que que eu preciso fazer para ser hospitalar? E aí, a partir do segundo ano, eu comecei a prestar vários concursos para trabalhar voluntariamente. Então, eu passei por muitos hospitais e eu dava aula para o quinto ano, na antiga quarta série, né, que hoje é o quinto ano. Eu trabalhava meio período. Então, de manhã, durante toda a faculdade, eu ficava de manhã sempre num hospital, à tarde eu trabalhava e à noite eu ia para a faculdade. E a minha vida começou a virar em torno disso. Então, eu fiz cursos voltados para isso, ainda na parte da faculdade. E eu fui me apaixonando por aquela atmosfera, sabe? E aí eu terminei a faculdade, já ingressei numa pós em saúde mental e psicologia hospitalar, que é onde eu me realizei como pessoa e como profissional. Porque, na verdade, olha só a diferença ali. Quando você atua aqui na clínica, no consultório, a pessoa vai até você por uma dor, mas a pessoa vai até você. No hospital, aquela pessoa chegou lá por alguém. Não foi ela que procurou alguma coisa. Então, de repente, ela se vê doente. E do lado dela tem uma pessoa que, de repente, essa pessoa que está do meu lado está doente, e eu me vejo numa situação
que muitas vezes eu tô cuidando, eu tô medicando, eu tô preparando a alimentação dessa pessoa. Então é tudo muito delicado. Aonde ficam todas as emoções? É aonde entra a psicologia nisso. Então, nós temos uma esfera, por exemplo, de hospital, que tem ali aquelas pessoas que caíram ali sem querer, né? Apareci, eu estou deitada numa cama, porque ninguém se vê nisso. Ninguém se vê hoje, você em plena sua vida, entrando numa cadeira de roda de um hospital e você fala, ué, mas não faz parte, não sou eu. Te despersonifica, né? Porque hoje você tem total domínio das suas coisas. Amanhã tem uma pessoa que tá te furando, tá te manipulando, tá pegando em você. Se Você sente, já não é mais responsável. se sente extremamente vulnerável e, nossa, frágil, né? A gente vê, a Exatamente. gente sente a nossa fragilidade se a gente se vê nessa questão, né? Exatamente. Nossa. Então, quando você, por exemplo, se a gente falar de uma internação, tá ali uma pessoa me manipulando o tempo inteiro, não sou, parece que não sou eu, mas eu tô numa situação que eu tô sem a minha roupa, tô sem as minhas coisas, sabe? Eu tô num entra e sai danado, eu não tenho uma noite tranquila, porque sempre tem alguém pegando, me aferindo, me cutucando. E em contrapartida, tem uma pessoa do meu lado, que essa pessoa está completamente impotente, porque ela não pode fazer nada, ela não pode tirar uma dor, ela não pode ministrar uma medicação, ela não pode fazer nada, mas ela está ali com todo o amor e toda a preocupação dela. Isso a gente fala num ambiente hospitalar. Quando essa pessoa só passa pelo hospitalar ou chega ao momento da alta, todo esse cuidado que é feito, porque tem antes uma equipe de enfermagem que cuida da sua medicação, do seu banho, tem uma equipe da hotelaria, né, do pessoal da camareiro que entra, troca sua roupa de cama, sua higiene. Tem o pessoal da nutrição que vai lá, que consegue a sua dieta balanceada. Então, você tem um cuidado preparado dentro de uma instituição. Quando você vai para casa, todo aquele cuidado acaba caindo em cima de uma pessoa. Então, é claro que quem tem uma realidade consegue contratar alguns profissionais para dar conta dessa nova realidade, ou por uma fase, ou por um período longo. Mas a maioria de nós brasileiros é uma pessoa da família que dá conta de tudo isso. E aí começam muitos conflitos, porque além desse peso de você estar. Não é um peso a pessoa se torna um peso, não é isso. Mas você, como pessoa, você tem todas as suas atividades. De repente, você se vê com mais 30 mil atividades, sabe? Multiplicou aquilo, você E se é sente perdido. sim, e é o peso da responsabilidade, não da pessoa. Porque você vê, a Exatamente. gente entende o nível de dependência dessa pessoa que precisaria da gente, né? Ou se a gente estiver no lugar daquele que está precisando, a gente vê que a gente precisa muito mesmo daquele cuidador para nos ajudar. Então a É. relação ali é de muita responsabilidade, são muitas tarefas. Nossa, E aí, que profunda reflexão isso. olha só como fica. A pessoa que está sendo cuidada já está passando por uma transformação, né? Tem aquela falsa crença do que eu não quero incomodar, eu não quero te dar trabalho, já estou me sentindo culpada, né? E aí você fica nisso, então geralmente a pessoa sofre calada. É muito difícil, assim, quando não orientada, a pessoa conseguir ter um bate-bola com a outra, sabe? De falar o que está sentindo. E o cuidador, por sua vez, tem toda essa responsabilidade frente a ele, a essa pessoa, só que também não consegue, ele não tem um respiro. Então, o que é mais legal em tudo isso? Três questões. A primeira, a relação dessas pessoas, do paciente e do cuidador, ela tem que ser muito próxima, de uma intimidade muito forte. Se não tinha, se cria, porque é uma cumplicidade, né? Ai, que lindo. Somos um pelo outro nesse momento. Dois, se a pessoa ela tem a possibilidade de ter outras pessoas para ajudar, que venham outras pessoas, que ela consiga verbalizar e pedir ajuda. E três, eu acho que a sensibilidade e a coragem
de conseguir perceber que, olha, eu não dou conta sozinho, vamos conversar, deixa eu ver quem pode me ajudar ou o que eu posso fazer, é a mais importante. Então, depende de nós. Opa, eu acho que travou a internet da Carol. Vamos esperar um pouquinho. Tá, tá como se ela estivesse carregando, mas então eu vou de novo. Vamos ver se. Ai, que pena. Você vê os imprevistos que acontecem? É, a Carol caiu, já já ela aparece de novo. Mas que profundo, né? Me fez aqui pensar nisso já que a Carol falou, o quanto o consciente a gente tem essa percepção. É, acho que foi lá mesmo também, amor, que caiu, né? Já já acho que a Carol volta. Caiu a internet dela. Mas me fez pensar aqui que nós sabemos, né, o quão frágil é. Depois quero comentar com ela isso de novo, porque um dos maiores medos, né, quando a gente vai pensar no momento da nossa partida dessa vida, dizem que dessa para melhor, tomara, também quero muito isso. Eu ouço muito, é quase unânime quando a gente fala assim, eu não quero depender de ninguém. Nossa, Deus me livre morrer numa cama dependendo de alguém, né? Então, isso é muito comum. E a Carol veio com essa proposta da gente falar sobre esses cuidados e sobre o cuidador, até porque, na verdade, existe um elo, né? Você vê, eu nunca tinha pensado que, na verdade, acaba selando ali uma cumplicidade enorme entre o adoecido e quem está cuidando desse adoecido ou dessa adoecida. Então, realmente tem uma, uma, uma profunda empatia, né? Uma profunda consciência do quanto um depende do outro ali. E a gente também só cuida muito, muito, e a gente faz a comida e se organiza com os horários da medicação, ou porque é o nosso ofício, então eu penso sobre os médicos, todos os profissionais da saúde, eu vejo isso no meu ofício, né, na minha profissão. Eu me importo, eu quero cuidar muito dos meus pacientes, eu fico meio que de plantão no celular, porque se alguém tiver na iminência de uma crise de ansiedade, corro eu cuidar da pessoa e de tentar amparar aquela crise, aquele episódio. Então, ou é porque a gente tem isso como dom e talento e a gente se profissionaliza assim, e ou porque, né, também podemos cuidar dos nossos pais e filhos e amigos, é porque a gente ama aquela pessoa e a gente depende que ela viva para a gente ficar bem, né? Ai, que bom, a Carol voltou. Então, pera que eu já vou chamar ela de novo. Aí, ela falou que voltou, mas não voltou, gente. Foi sem querer que ela falou que voltou. Ela disse que voltou. Deve estar caindo a internet dela. Poxa, que pena. De repente a gente vai ter que repetir a nossa conversa algum outro dia para a gente aproveitar mais e mais do conhecimento dela. Porque essa moça aqui, a Carol, ela é uma simpatia de pessoa desse jeito, sorridente e querida. E aí eu percebo que ela, muito humildemente, distribui o conhecimento, sim, dela, só que sem precisar ficar mostrando pra gente que ela sabe tudo que sabe. Voltou. Agora acho que ela tá aqui. Deixa eu tentar. Ai, essa coisa. Aí, ainda bem. Voltei. Oiê. Gente, peço desculpa, porque eu tô no consultório e a minha conexão caiu completamente. Então, eu entrei com meus dados móveis aqui. Então, Deu certo. desculpa. Tá Imagina, um cara. tudo aqui.
Pois é, mas é que a internet também traz alguns contratempos, né? Não tem jeito. Entendi isso. Se é num auditório e tudo, às vezes é o microfone que dá problema, às vezes é o data Exatamente. show, quando a gente tentava dar umas palestras assim. Ah, vamos lá, o que importa é a gente estar aqui firme e forte. É Mas isso aí. então, tá bem. Aí você estava dizendo então da cumplicidade que existe entre, né, esse cuidador e o adoecido, quem está precisando, o paciente ali, né? E aí eu aproveitei enquanto eu vi que você estava tentando voltar aqui e comentei mesmo que eu nunca tinha parado para pensar nessa palavra cumplicidade e no quanto quem cuida também ama muito e depende que aquela pessoa fique bem para a gente se restabelecer e se sentir seguro de novo, né? Exatamente. E é incrível, né? Porque assim, quando a gente fala dessa questão emocional, ela contribui completamente para a dor física. Então, assim, dependendo do estado que você tá fisicamente, o seu estado emocional ele vai ser responsável por tudo. Então, por exemplo, eu trabalho muito com oncologia e a gente costuma dizer que ninguém morre do câncer, as pessoas morrem para o câncer. Porque tem muitas pessoas que acontece assim, recebe um diagnóstico e fala assim, pronto, tô com câncer, acabou. Antigamente, se você vê a história da oncologia, as pessoas era aquilo que não se podia falar, porque as pessoas tinham medo que se falasse, pegasse, né? Ia pegar. Tamanho Então, assombro que é, né? exatamente, era aquela do mal. Hoje, com a tecnologia, a gente vê que, nossa, evoluiu e muito, 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 muito. Mas existem N doenças que hoje ainda, né, cada um segue o seu caminho, enfim, coisas que são inexplicáveis. Quando a gente fala, por exemplo, assim, de uma pessoa que está com metástase, tá? E ela sabe que, olha, a probabilidade de uma melhora é muito difícil. Então, o que que eu faço? Eu sento e me entrego? Não, eu vou ter a minha. Não vou nem, eu não gosto de falar sobre vida. Eu vou ter a minha vida com a melhor qualidade possível. E Uhum. entra os cuidados paliativos. Então, as pessoas geralmente elas são vistas por uma equipe multidisciplinar, né? E como fica aquela pessoa sabendo que eu tô com uma doença que tá me pegando de alguma forma, cardíaca, enfim, do que for, e a minha perspectiva de vida está muito pequenininha. O que que eu faço com tudo isso? Então, assim, a gente costuma dizer, tem uma autora muito legal chamada Elizabeth Kübler-Ross, que ela fala sobre as fases do luto. E eu acho incrível falar isso, porque eu acho que todo mundo que passa por alguma situação dessa tinha que ter um pingo de conhecimento, assim, tem que ter essa oportunidade para entender um pouquinho do que acontece. E quando eu vou falar, eu acho legal falar isso, mas assim, quando eu falo de luto, não é só a morte, é tudo. Então é um emprego que a pessoa perdeu, é um relacionamento que acabou, é uma dinâmica que eu tinha e de repente por causa daquela doença eu não tenho mais, eu não sou mais daquela vida. Então é tudo. A primeira fase, quando se acontece algo assim, uma ruptura, algo que te desestabilizou, é a negação. Então a pessoa não quer falar sobre isso, não quer entrar em contato com aquilo, não, não é comigo. E isso, quando eu falo dessas fases do luto, eu estou falando tanto para aquele paciente que está passando por isso, quanto aquele cuidador, como a gente está falando da área da saúde, os dois, tá? Então é aquela coisa que eu não quero saber, eu não quero falar, eu não quero entrar em contato com isso, porque isso não pode ser verdade. E aí depois vem uma parte chamada raiva. Você fica com raiva que aquilo está acontecendo. Você fica com raiva do mundo, das pessoas, dos seus cuidadores, enfim, de Deus, do universo, de tudo, né? Depois entra numa fase de barganha. Então, uma negociação. Olha, universo, então se eu sair dessa, eu vou ser uma pessoa muito melhor. Eu vou ter tal atitude, eu vou parar com tal vício, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, existe essa negociação, sabe? Tipo, vamos tentar fazer alguma coisa. Na parte de um cuidador ou uma pessoa que está passando ou por esse cuidado ou que sofreu esse luto, vem uma parte de uma culpa.
de que eu poderia ter feito, eu poderia ter falado, eu poderia ter agido melhor. Começam as reflexões, né, de que eu só devo ter pegado isso porque eu guardei ressentimento, ou aquele dia eu não devia estar lá, eu devia ter feito outra coisa. Exatamente. Qualquer que seja o Exatamente. adoecimento ou a patologia que for. Nesse caso, você está comentando do câncer, mas isso funciona para todas as condições, né? Então aí começa um processo de culpa, de restabelecer, né, alguma Exatamente. coisa. E aí, quando você entra, você passa por isso, depois vem uma depressão. Então você fica, sabe, você fica se sentindo impotente, as pessoas entram no isolamento. Eu me Então, rendo, assim, né? Eu me então, rendo. assim, puxa vida, né? É uma dor, é um sofrimento que a pessoa pega para si. Passando essa fase, vem a aceitação. Então, assim, por exemplo, se a gente fala de um luto, por exemplo, não é que a pessoa simplesmente esqueceu. Ela lembra, mas ela lembra com carinho. Ela aceita o que aconteceu. Então, não vem mais uma lembrança carregada de dor. Vem uma lembrança carregada de gratidão, de boas lembranças, sabe? De que bom que eu passei tudo isso, que bom que essa pessoa fez parte da minha vida, ela foi importante para mim. No caso de uma doença, é assim: ok, eu tô com isso, mas eu tô aqui e eu vou fazer desse momento o melhor possível. Então, Nossa. essa fase da aceitação é quando a gente fala da superação, que é o que se espera do luto. Nem Uhum. sempre as 5 fases, esses 5 estágios são feitos para todo mundo. Então, às vezes, a pessoa pode entrar para uma negação e ir para uma depressão direto, sabe? São, geralmente, no mínimo 2 estágios as pessoas passam. Mas o que é mais importante disso tudo está sendo falado é que as pessoas não podem parar numa fase dessa. A pessoa tem que lutar para a superação, É. porque de nada adianta. De nada adianta eu ficar remoendo, ou brava, ou qualquer outra coisa, que aquela patologia, ela está aqui. Aquela patologia está acontecendo. Então, assim, quanto a pessoa que está adoecida, eu vou, ok, eu vou enfrentar e eu vou viver todos os meus dias da melhor maneira possível. Então, É, se eu não tive a oportunidade de fazer tal coisa, eu vou fazer agora. Para cara. aquele cuidador ou aquela pessoa que se perdeu, tudo bem. A minha vida vai continuar porque eu não posso me jogar junto daquele túmulo, enfim, eu não posso parar minha vida. As pessoas É. precisam de mim, então eu vou continuar. Com uma E lembrança realmente, boa. sim, isso, e só para quando parar, quando for nossa vez mesmo. Não, não tem jeito de parar antes, né? E eu acho lindo realmente você ter trazido as fases do luto, porque na verdade, quando a gente tem contato com esse conhecimento lindo, né? Essa contribuição que Elizabeth fez. Elizabeth é o nome da autora, não é? Elizabeth Kloberhaus. Isso. Quando ela trouxe, ela traz como uma proposta de cura. São fases para você sair de uma dor e você buscar a cura. Então, você vai passar por essas fases. Então, Exatamente. realmente, parar em uma delas não é ter encontrado a cura daquela dor, daquela falta, né? A gente não está dizendo que não vai mais fazer falta, né? Porque realmente todo mundo é memorável demais, né? Só Único, né? que sim, só que você vai saber lidar com a falta sem tanta dor. E a gente está falando da dor e não do quanto a pessoa vai fazer falta. Faremos falta, né? Com certeza para alguém que nos ama e alguém que nos amam. Então, faremos. É magnífico o que ela contribui. E me fez lembrar da época da graduação. Eu sei num determinado momento, eu não lembro agora exatamente o ano, né? Mas que um professor trouxe um texto que falava qualidade de morte. E aí ele fez toda uma reflexão sobre a qualidade de vida e a qualidade de morte, que falava então o quanto o psicólogo pode contribuir para essa fase de despedidas, né? Você vai se despedindo, você vai se ressignificando e dando valor a tudo que você fez na vida quando a morte é iminente, quando você recebe um diagnóstico terminal. E aí eu lembro, nossa, Carol, como foi profundo, como mexeu comigo.
porque anos atrás eu tinha assistido o filme Patch Adams, O Amor é Contagioso, né? Um médico que está vivo até hoje, mas foi homenageado nesse filme. E lá no filme todo, um grande ápice do filme é um paciente do hospital que era turrão, cru, difícil. Nossa, ele machucava todo mundo, ele empurrava as enfermeiras, ele não queria considerar os médicos. E o que eu achei magnífico ali, que eu acho que realmente a psicologia está mais capacitada para isso, é o quanto aquele médico, o Pat Adams, ele viu a dor de lidar com o diagnóstico da morte, que era um câncer naquele momento ali, o que foi exposto no filme. E aí ele ficou ali, ele ficou do lado, e ele foi tentando vários contatos com esse paciente, vários, até que ele conseguiu que o paciente se rendesse ao riso, se reconciliasse com a família e recebesse carinho, afeto, para que ele tivesse uma boa hora, vamos dizer, né? Então, isso me emociona. Então, quando a gente se conheceu e você tem contato com essa experiência, isso assim, né, me deixou assim bem molenga, né, coração mole. Muito bom. E é lindo, né, Li? Porque você vê que as pessoas elas têm a chance de mudança, de ressignificação, de fazer o melhor até no último instante. Então, tudo da nossa vida depende de nós. Tudo, tudo, toda mudança. Nada é estático, sabe? Nada vai ficar, tem raiz e fala assim, não, eu sou assim, eu vivi assim. Não. Teve paciente que já estava. A gente tinha um ambulatório de cuidados especiais, né? Cuidados paliativos. E aí, esse meu paciente foi para internação, então, nesse hospital em questão, tinha a ala do ambulatório, de um lado da rua, do outro lado a parte de internação, então era muito fácil sempre acompanhá-los, né? E aí, ele um dia virou para mim e falou assim, eu cansei, porque minha vida foi assim, eu já não sei mais quem eu sou. E eu lembro que eu fui no banheiro, arranquei o espelho do banheiro para levar aquele espelhão para a maca e sentei e falei, senhor Tananã, vamos lá, quem que você vê? E foi fluindo, e ele se olhando, porque ele não estava se olhando, né, há muito tempo. Ele percebendo, ele conseguiu falar da dificuldade que tinha com o filho, sabe, o que foi que ele fez da vida dele aquele tempo inteiro. E naquela noite o filho... É lindo demais. E aquela noite o filho ia para a visita. Eu esperei o filho. E aí eles tiveram a oportunidade, ele teve a oportunidade de falar tudo para aquele filho. E aquele filho ressignificou a vida dele, porque ele sempre teve uma falsa crença de quem era aquele pai. Eles nunca se conheceram de verdade, um nunca soube do outro. Sabe aquela coisa da falta de informação? Aquela informação que nunca chega? Racionalizar tudo, que não deixar o sentimento vir, né? Então, isso é lindo, sabe? Eu acho que o ser humano é a coisa mais linda do universo, sabe? Eu sou muito grata por conseguir trabalhar com pessoas. São as coisas mais difíceis, né? O ser humano é o mais difícil do universo, mas é a coisa mais linda que tem. Eu tenho muita esperança no ser humano. Ai, é incrível. Nossa, que lindo você trazer pra gente essa experiência, essa memória, Carol. Que momento maravilhoso, que ação, que atitude maravilhosa. Nossa. Assim, deixa eu até comentar e abrir então esse parênteses, porque a Cecília fez um comentário aqui muito, muito profundo também. Ela disse que ela pode afirmar o quanto fica muito complicado ser cuidador. A entrega do cuidador é tão especial e difícil que acaba o cuidador ficando ele necessitando de cuidados após a recuperação do adoecido. Sim, sim. Quanto ele entra em contato com tanta fragilidade mesmo, né? Porque o cuidador é uma parte tão delicada, porque assim, todas as atenções estão voltadas para quem? Para aquele paciente, né? Então, aquela pessoa que é um cuidador, ela acaba sendo aquela pessoa, uma máquina, que ela faz, ela acontece, ela prepara, ela arruma, ela ajeita, ela dá medicação. Quem é essa pessoa, né?
Alguém está olhando para essa pessoa? Será que essa pessoa está tendo espaço para isso? Então, quando a gente fala assim de uma cumplicidade, são papéis tão delicados. Esse momento da vida que uma pessoa adoece e em torno dela também, né? É tão delicado que eu acho que cabe a nós, todos nós, nas nossas famílias, os nossos amigos, a gente ter um pouquinho de sensibilidade para isso, sabe? Porque ninguém está imune para começar, né? É. Então, assim, quanto mais amor se dá, quanto mais solidariedade existe, mais forte vai ficando tudo. E é um fortalecimento que muda tudo. E uma fase que era para estar sofrida, passa a estar leve, por causa das pessoas. Sim, e sabe que eu ouvi uma coisa bonita, nem sei aonde, na verdade, se eu li ou se foi num... Mas é uma frase, assim, que me marcou para mim. Que diz assim, que se a gente viver uma vida plena, completa e com muitos vínculos, então a gente vai perder muito quando a gente for embora. E que é isso que faz a gente ter a certeza de que viveu uma vida incrível, né? Porque se você evitar vínculo, você evita filhos, você evita responsabilidade, você evita amores, você evita... Realmente, pode ser que você assegure que a sua partida não seja assim tão profundamente dolorosa, mas também você não teve uma vida rica de vínculos, né? Então, quando a gente reconhece cada vínculo, de cada afeto, de cada amor, com certeza vai ser uma partida muito intensa, porque você teve muito, você viveu. Então, eu achei incrível quando eu falei, nossa, gente, então eu quero ter uma morte daquelas assim, arrasadoras, porque eu quero viver uma vida plena demais, né? Então, assim, foi o que me fez, né, fazer essa relação. A Pri, minha prima querida, ela falou assim agora também, a forma como a gente escolhe viver o luto é muito importante, que é o que faz a diferença, é o que a gente está dizendo. Muito bem. Sabe que fala, pegando o gancho da Pri, eu queria só contar um negocinho para vocês que fala assim sobre o encorajamento. Nós tínhamos na oncologia, na parte da quimioterapia, ele tinha uns 7 anos, mais ou menos. E desde bebê, ele tomava quimioterapia, porque era raro o câncer dele. Então, era semanalmente naquele lugar, com aquela picada, com aquela rodada, né? E ele começou a falar, não quero mais, não gosto mais. Ele começou a ter ele dá muito trabalho para ir, mas era uma coisa que ele tinha que frequentar aquela quimioterapia. E quando qualquer pessoa fala assim de encorajamento, eu lembro dessa história. A equipe da psicologia, junto com o assistente social, a gente conseguiu ele amava o Cebolinha, amava o Cebolinha. E nós conseguimos um bonecão do Cebolinha. E nós combinamos com a mãe dele que quando ele chegasse, o Cebolinha ia encontrar ele na porta do hospital. E sem querer, ele encontrou o Henrique, esse pacientinho, na porta do hospital. E oi. Aí o Cebolinha falou: olha, eu tô perdido, eu preciso ir num lugar, será que você, meu amiguinho, pode me ajudar? E aí ele falou: onde você vai? Ele falou: vou na quimioterapia. E ele já era tão maduro assim, sabe? Lógico que ele sabia, porque ele ia em todos os lugares, falou: eu também vou para lá. E aí eles subiram no elevador, foi aquela festa, foi, né, o hospital inteiro ficou meio parado, vendo o Cebolão andando e tal. Quando entrou, o Cebolinha falou: olha, eu tô com um pouco de medo, eu não sei o que eu faço, não sei se vai doer. E esse paciente incentivou ele o tempo inteiro, explicando o que ia acontecer, inteirinho. É porque ele sabia, a experiência. Ele sabia. Lindo. E aí o Cebolinha incentivou ele. Então, assim, os dois se ajudaram. E tem uma identificação pelo Cebolinha carequinha, ele também era, sabe? Foi uma série de coisas. E fluiu. E aí ele virou naquela tarde e falou assim: a partir de hoje, tia, eu não tenho mais medo de vir aqui. Porque Nossa. até o Cebolinha veio. Ah, gente. É o meu ídolo, meu super-herói veio, né? Então, imagina, eu dou conta. Até eu me emociono de lembrar disso. Foi muito importante. Ou até dele ter visto naquele ídolo o medo. E o quanto isso, tudo bem, então a gente tá nessa, né? Assim, o quanto ele também é tão frágil quanto eu. E isso, ufa, que alívio, eu não tenho que dar conta de tudo. Então tem várias interpretações que são bem profundas mesmo. Nossa, que realmente, que encorajamento.
É. E é o que a Nossa, gente Carol. pode fazer isso no dia a dia, né? Não pôr a cabeça do cebola, não é isso. Mas de você pegar na mão da pessoa e falar assim, mas eu tô aqui, vambora, sabe? E não é só da boca para fora, né? Sabe aquela coisa, conta comigo, tá tudo É, certo. é. Sabe, de verdade, quando você coloca seu coração à disposição e toca no outro, o outro começa a entender que realmente, olha, eu tenho essa moça na minha vida, eu tenho esse cara na minha vida. E isso dá mais força. Então, quanto mais amor se espalha e mais amor fortalece, tudo fica mais leve. E aí, Acho que é a então, forma. perfeito, porque aí, então, agora me veio assim: e se a gente fizer um convite para quem, né, tá aqui nos assistindo e para quem uma hora pode ser que venha a nos assistir aqui nessa conversa? Se você já foi cuidador, o que, que você pode realmente levar como encorajamento para outra pessoa? Como você pode ser o cebolão da parada, né? Se você adoeceu e foi cuidado, como que você pode, de repente, levar essa experiência ou passar a cuidar também? E, e, e conectar pessoas através dessa vivência, né, que você tenha tido. Mas, se por um lado, ainda bem, nós não ficamos adoecidos e não fomos pacientes de nenhum hospital. E também ainda não tivemos a experiência de cuidar. E se a gente pudesse, então, aqui, através desse nosso bate-papo, convidar cada um a pensar se a gente conhece pelo menos uma pessoa que está cuidando de uma pessoa e, de repente, fazer uma ligação e falar como é que você tá? Como é que está Isso. sendo, né? Como é que está sendo para você essa experiência? Eu tô ligando, né? Porque me tocou no coração aqui, ver como você tá, se você queria conversar um pouco, porque é suficiente essa ligação. Ela é, nossa, você não sabe. A fulana, o fulano me ligou hoje para saber como eu tava. Isso é suficiente, né? A gente poder, de repente, propor um café assim que possível, ou dependendo aí eu começo a ter viagens aqui imaginárias, né? De que a gente pode mandar uma flor para essa pessoa, para, né, assim, receber um carinho. Nossa, tem tantas possibilidades, porque quem sabe a gente conhece alguém, ainda mais nesse momento de pandemia, que está assustado com a possibilidade do vírus, ou que até já está com o vírus, precisando de ajuda, né? Poxa, será? Eu acho que a gente deve conhecer pelo menos uma pessoa que está precisando de uma conversa, de um carinho, de, né, assim, de um beijo, ainda que virtual. Olha, estou aqui, né? É, Então, exatamente. é uma boa reflexão isso que você trouxe, porque faz a gente realmente ter empatia e se colocar no lugar de quem está cuidando ou de quem está recebendo cuidado agora. Ai, que bom, que bom. Eu acho que é exatamente isso. Se a gente já conseguir fazer um pedacinho de uma corrente do bem, sabe? Por exemplo, logo, logo, quando tudo isso passar, uma tarde de um café, não é que você vai tirar essa pessoa dos cuidados, mas uma tarde para um café, com um bom ouvido, com o coração conectado, isso já dá um respiro, dá um alívio. A pessoa volta fortalecida para aquilo, É. né? Então, eu acho que é isso, é exatamente isso. Foi o que você falou. E assim, você vê, às vezes, aquela uma balinha, né? Meu filho, por exemplo, adora a balinha iogurte sem. Eu sempre vou agradar ele com uma iogurte sem, porque ele adora. Então, às vezes, uma balinha, realmente, você chega lá e quem nunca vivenciou a possibilidade de se sentir maravilhoso com um bombom. Então, você chegar com um bombom e falar, sei lá, eu passei no. Você não precisa ser o expert das emoções. Você às vezes passa e fala, olha, eu trouxe um bombom para você. Então, isso já tem um poder enorme, né? De carinho. Ali já fala, eu quero você bem. Ali você já fala, eu te amo. Ali você já fala, me preocupo, né? Tô aqui. Ali a gente já cuida do cuidador, né? Então, é Exatamente. um jeito bonitinho, assim. Pensem sobre isso, reflitam, né? Se tem alguém que você conhece que de repente precisa receber uma mensagem e uma ligação, um áudio, uma foto.
né, uma recordação, sabe? Quando, por exemplo, eu sempre vou contar, passou 10, 20, 30 anos, eu vou um dia te escrever, Carol, você lembra do dia lá da jornada? Como foi legal a gente ter se conhecido? É uma recordação, sabe? Que a pessoa vira e fala, lembro, Lídia, você conta essa história toda vez. Então, tem disso, né? De que é tão gostoso a gente recordar. Ai, que gostoso, que intenso, que rica a sua colaboração, a sua experiência. Muito obrigada, Imagina. Carol. Eu agradeço muito, porque assim, é tão gostoso a gente conseguir trocar um pouquinho, sabe? E se cada um pensar só um pouquinho, ou ajudar de alguma forma, todas essas questões que nós falamos, para ter um fortalecimento, sabe? Para aquela pessoa que está passando por uma fase não legal, falar, não, vou fazer da melhor fase da minha vida. Não importa que eu tô doente, vai ser a melhor, porque eu tô consciente, eu quero isso para mim. E quem está cuidando numa situação tão delicada, conseguir se sentir amado, se sentir amparado, sabe? Falar, joia, eu tô aqui pelo meu melhor. Então, eu acho que não tem preço. Eu acho que é o amor se conectando, a gente fortalecendo essas raízes e por aí vai. Eu te agradeço muito por esse convite, foi muito legal falar da minha experiência, falar, enfim, de coisas que eu amo falar. Muito obrigada. E assim, com espelhos e com cebolinhas para contribuir para as nossas analogias, assim, porque agora cria uma imagem, né? De que a gente conhece uma história que tem uma imagem, uma cena para a gente conseguir se fortalecer e falar, nossa, quando eu crescer, quero ser que nem a Carol, que fez isso por alguém. Então, que lindo. Muito obrigada. Que Obrigada lindo. mesmo. Nós temos ainda cerca de 15 minutos. Se o pessoal quiser escrever, contar alguma situação, vai ser assim rico ouvi-los, né, lê-los aqui. Então, né, fiquem à E eu só não vontade. consegui ler, porque eu tô cegueta de tudo. Eu tô sem óculos, esqueci em casa. Então você vai lendo aí para mim, tá bom? Tá bom. Se o pessoal escrever, cada um que Tá. escreveu, eu li assim, literalmente o que escreveu. Então, se escreverem, a gente para aqui e lê. Mas então eu só queria comentar enquanto isso, que me fez perceber, e realmente me fez perceber agora, que todos somos cuidadores, né? Se a gente quiser, se a gente colocar postos do melhor de ser humano, é a gente ser cuidador uns dos outros de alguma forma, né? Com uma patologia hospitalar ou não. Então, né, eu recebi seus cuidados em cada mensagem e incentivo que você trouxe para mim nesse período de Li, como é que você tá? Nossa, a gente podia conseguir fazer tal coisa e vamos nos inspirar o tempo todo. Quis tentar retribuir e cuidar também e falar, nossa, Carol, que incrível, a gente vai conseguir. Será que nós vamos ficar com muita vergonha de fazer vídeo e live? Foi um jeito de cuidar da insegurança uma da outra naquilo que ainda não estávamos prontas, né? Então, Exatamente. E é lindo você falar isso na fase da pandemia, porque quando, por exemplo, a gente já consegue tomar os cuidados que tem que ter e seguir a vida, mas tomando um cuidado sempre com o outro, conosco, isso já é uma forma de amor também. Então, de tudo da nossa vida, quanto mais a gente tiver um autoconhecimento, de saber as nossas dores, os nossos limites, saber o outro, sabe aquela coisa, fazer o bem sem importar a quem? Se você realmente tem isso como coroa-chave da sua cabeça, eu acho que a vida flui de uma forma muito gostosa, assim, né? De gratidão, acho que é isso. E que a gente tem visto até cientificamente o quanto a gratidão, a alegria cura, né? O quanto realmente muda a imunidade, então é importante. A Cecília, querida, escreveu assim, essa troca de balinhas, bombons, um café, não tem preço. É simplesmente emocionante, contagia a alma. Deus abençoe vocês, meninas. Assunto maravilhoso, parabéns. Que querida. Aí, muito, muito, muito essa querida. Cuidadora linda incentivando a gente aqui na nossa profissão e nos nossos conhecimentos. Exatamente. Muito bom. Muito bem mesmo.
Tá ótimo. Então, bom, a gente vai. Você lembra de mais alguma coisa que você queira falar, Carol? Não sei mais, então, o que, que a gente pode também, É, até por causa do tempo, a gente não pode se estender muito, então daqui vai a ter pouco que eles ser vão cortar. pouquinho. É, Eu acho que é isso, Lê. Eu acho que eu finalizo por aqui. Primeiro, agradecendo muito você por essa oportunidade. Agradecendo essa galera que está aqui conosco e quem vai ver esse vídeo mais para frente, né? Que a gente possa, sabe, com esses pensamentos, com essas reflexões, contribuir um pouquinho na vida de cada um deles, que é, afinal, é essa a intenção das lives, né? Que é. bom que a gente está tendo a oportunidade de tudo isso. E é isso, estamos por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode entrar em contato conosco no que Com precisar. certeza. E É, meu sentimento de gratidão. nossa, obrigada você também por, nossa, nem ter pensado imediatamente. Você já falou, que legal, vamos sim. A gente vai falar disso. Demorou para a gente marcar a data, porque todas, assim, as ideias vieram muito juntas num determinado momento que as lives cresciam muito, mas para Uhum. conciliar as agendas, né? Então, aproveitar, porque eu até te mandei os cumprimentos para o seu aniversário, mas dizer que eu sei que você está nos primeiros dias de uma novidade, que você fez aniversário recentemente. Ai, muito obrigada. Parabéns. Parabéns Muito pela mulher que obrigada. você escolhe ser e que seja uma idade maravilhosa. Ai, Agradecer sim também por ter aceitado o convite. E aí dizer que a gente, assim, as lives dá trabalho, mas é um trabalho bom, né? De sim, fazer, sim. é uma doação gostosa. Eu sempre saio muito mais aprendida do que ensinada do que É, realmente de ter ensinado alguma coisa. Eu saio aprendida de algo, né? é. Então, ajuda muito, assim, é sempre uma troca rica. A Hum, Cecília também falou gratidão é uma palavra mágica. É Deus agindo em nós, em nossas emoções. E é mesmo, né? Essa fé que ilumina caminhos, que acaba sendo uma luz gostosa de viver. é. Ai, gente, Ótimo. muito bom. Obrigado por todo mundo que ficou aqui, aguentando aqui esse bate-papo, né? E carinhosamente presente com a gente. E obrigado, Carol, por tudo. Imagina, imagina. Um Um beijo beijo. grande. Tchau, tchau. Até. Tchau. Até.